Olá, sejam todos bem-vindos ao conteúdo de hoje. Meu nome é Letícia Deus, sou psicóloga organizacional e educadora corporativa, faço parte da empresa RB na área de recursos humanos e sou apaixonada por desenvolver pessoas. Já trabalho com o desenvolvimento humano organizacional há mais de 15 anos. Falando um pouco da RB, nós somos uma empresa que está no mercado há mais de 23 anos. Atuamos com foco em vale transporte, mas também trabalhamos com vale combustível, alimentação, refeição e um leque de benefícios corporativos. E a gente vai falar hoje sobre a jornada do treinamento e desenvolvimento, mas por um viés um pouquinho diferente, focando na visão estratégica e no crescimento profissional dos nossos colaboradores. Antes da gente entrar nesse conteúdo, eu vou falar sobre o mundo Bunny, porque é importante a gente entender o contexto em que a sociedade se encontra, para que nós possamos aí sim pensar em quais movimentos a gente precisa fazer dentro das áreas de recursos humanos. O que significa o mundo Bunny? Nós estamos num momento pós-pandemia. O momento da pandemia nos trouxe diversas questões foram afloradas nesse período. E aí a gente passou por ele, obviamente, com algumas questões ainda que estamos tentando transpassar e que estamos tentando conviver com elas. Bom, o BUNny é um acrônimo da palavra frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Por que a gente fala dessas questões pós-pandemia? Frágil, porque a gente percebeu que nós somos frágeis, né? Nós passamos por um período em que o mundo inteiro se viu frágil, se viu à mercê de um vírus que acabou tomando conta do nosso planeta. Então, frágil nesse sentido. Identificamos que, enquanto seres humanos, nós podemos ser acometidos por questões ambientais que estão fora do nosso controle. E aí, isso também despertou muitas questões relacionadas à ansiedade. A ansiedade, é importante ressaltar, ela sempre foi uma questão no Brasil. Nós sempre estivemos no ranking entre os 10 países que têm o maior índice de ansiedade. Mas com a pandemia, esse índice se aflorou ainda mais. E por que aconteceu isso? Porque a ansiedade, ela vem realmente da gente se preocupar com o que vai acontecer no futuro. E o que aconteceu na pandemia? A gente não conseguia prever o futuro, porque nós estávamos vivendo um momento não linear. Então eu agendava uma reunião, mas aí eu não conseguia, porque por inúmeras questões, porque a internet falhava, porque a gente não podia ir até as pessoas, ou a gente se programava para fazer uma viagem e aí o voo era cancelado, e aí aquele país tinha aumentado o número de infectados. Então a gente começou a viver numa sociedade em que a gente não conseguia mais prever o que ia acontecer. Por isso também a gente fala de um mundo incompreensível, uma sociedade que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então tudo está interligado. E aí o RH, ele se viu no momento também agora de o que a gente consegue trabalhar estrategicamente dentro desse contexto e pensando em tudo que essa sociedade e esse mundo Bunny nos trouxe. Bom, então critérios importantes que a gente vai falar são relacionados à saúde mental, relacionados a questões emocionais. Então, são realmente critérios que a gente precisa olhar com mais cautela quando a gente fala de preparar pessoas, preparar os nossos colaboradores para esse enfrentamento desse contexto que a gente se encontra. Bom, e a gente vai falar então sobre resiliência, a importância de desenvolver inteligência emocional e principalmente a importância de que os nossos colaboradores, principalmente falando de gestão, desenvolvam empatia. Vamos falar agora sobre treinamento e desenvolvimento de fato. A gente sabe que são questões diferentes. Então, o treinamento e o desenvolvimento, muitas vezes eles podem estar juntos no mesmo contexto ou a gente pode olhar para eles de formas apartadas. Quando a gente fala de treinamento, do que eu estou falando? De situações que eu vou desenvolver uma forma de capacitar aquele colaborador para que ele execute uma tarefa presente. Então, o treinamento ele é muito mais focado no presente, focado na questão daquela situação que está vivendo no departamento naquele momento.
Então, são situações presentes, são situações que a gente vai tratar muitas vezes dentro de um curto espaço de tempo. Então eu preciso ser muito pontual, eu preciso desenvolver aquilo naquele momento para que aquele colaborador execute a tarefa dele da melhor forma possível. Então quando eu estou falando de conteúdos nesse sentido, eu estou falando de treinamento. E aí algumas ações que eu posso dar de exemplo para vocês sobre o que é treinamento. A gente tem, por exemplo, onboarding ou integração, algumas empresas chamam de um nome ou de outro, mas que é aquele processo de capacitação inicial do colaborador, que é aquele momento que ele vai receber informações sobre o que a empresa é, o que ela faz, o que a gente procura, o que ele vai fazer na área dele. Então, é aquele momento de ambientar o colaborador, seguindo esses critérios. Então, é uma necessidade presente no conteúdo com curto espaço de tempo. A gente também pode colocar nesse ranking aí de treinamento situações para desenvolver especificamente questões de certificações obrigatórias, como ISO, por exemplo, ou apresentação de um novo produto na empresa, ou para apresentar o processo daquela área. Então, notem que são questões que estão dentro dos critérios que eu falei para vocês, que a gente está falando de treinamento. Então, questões de curto prazo para definir e resolver situações no presente. Quando a gente fala de desenvolvimento, eu estou falando de um viés um pouco diferente. O desenvolvimento, ele já é uma situação, uma ação que eu vou fazer pensando lá na frente. Então, eu vou desenvolver, é um processo, o desenvolvimento ele precisa ser um processo, e aí isso pode levar a médio, longo prazo. E por que eu vou fazer esse treinamento, esse desenvolvimento com a pessoa? Para desenvolvê-la, para que ela possa lidar com situações que estão por vir, e não as que ele está lidando atualmente no trabalho, atualmente no grupo de trabalho. Então, o treinamento já serve para isso, e aí eu estou pensando em desenvolver aquele profissional para, de repente, assumir outras oportunidades dentro da empresa, outras funções, e aí pensando no plano de carreira, no crescimento. Então, o desenvolvimento ele vem nesse sentido, como eu desenvolvo naquele colaborador competências novas, capacitações novas, pensando a médio e longo prazo. Alguns exemplos que a gente pode dar referente a desenvolvimento. Bom, plataformas de e-learning, por exemplo, porque eu preciso construir uma trilha e essa trilha ela pode estar atrelada a uma plataforma dentro do sistema ou dentro do sistema da empresa, para quem tem já intranet, sistemas próprios, tem diversas ferramentas aí no mercado para isso. Ou desenvolver uma biblioteca virtual para que ele possa também acessar esses conteúdos. Então, é importante que a gente promova ações que vão conduzir o desenvolvimento desse colaborador. E aí, a gente tem que pensar também em como estrategicamente eu lido com o treinamento e desenvolvimento. A primeira coisa que a gente precisa fazer, olhando para esse cenário, é avaliar as necessidades da organização. Eu sei que muitas vezes, dentro da área de RH, a gente recebe demandas advindas dos departamentos. Mas antes de eu atender aquela demanda do departamento, eu vou olhar para a missão, para a visão e para os valores da empresa. Será que aquela ação que eu vou desenvolver, ela está alinhada à missão, à visão e aos valores da nossa empresa? Será que o quanto esse desenvolvimento dessa capacitação, dessa competência, me aproxima da missão da empresa, me aproxima do que a empresa espera? Então, a gente precisa sempre fazer essa identificação. Antes de olhar para esse conteúdo aqui, especificamente dentro da área, eu vou olhar para o que esse conteúdo vai trazer para a gente de benefício estratégico, pensando em onde a empresa quer chegar. Então, é uma visão muito mais ampla, é uma visão macro dessa ação, e não uma visão micro, que seria a ação desenvolvida na área. E aí, outra coisa que a gente precisa fazer para que a gente se torne um RH estratégico, pensando em treinamento e desenvolvimento, é identificar essas necessidades de forma muito objetiva, muito pontual. Então, eu preciso fazer um levantamento. Existem também diversas formas de fazer esse levantamento, que pode ser por entrevista, pode ser utilizando Canvas, pode ser utilizando ferramentas, fazendo encontros, fazendo brainstorm, né, aquela tempestade de ideias, com grupos de trabalho. Então, tem várias formas para a gente conseguir identificar essa necessidade. Depois a gente vai, identificar a necessidade,
a gente vai estabelecer os objetivos de aprendizagem. Onde eu quero chegar? Onde eu quero, o que eu vou alcançar com essa capacitação, com esse treinamento, com esse desenvolvimento. Então, onde eu quero chegar com isso? Esses objetivos de aprendizagem são muito importantes. Muitas vezes, acontece aqui, por exemplo, na RB, quando a gente começa a levantar essas informações, a gente vê que, às vezes, o objetivo que eu quero alcançar não é exatamente linkado ao que foi solicitado. E aí a gente remaneja, a gente pensa em outros formatos, a gente pensa em outros motivos, em outras ações para a gente fazer que realmente nos levem até esse objetivo. Bom, um outro ponto importante é adequar a metodologia ao público que você tem na empresa. Eu sei que, não diferente aqui da RB, aí na empresa de vocês devem ter diversos tipos de pessoas diferentes, que pensam diferentes, que agem diferente, de diversos tipos de X, Y, Z. A gente já tem aí no mercado todos esses grupos baby boomer interagindo com geração X, então a gente precisa olhar também para esse grupo de trabalho e pensar que cada um deles tem formas diferentes de aprender, entendem o mundo e absorvem informação de formas diferentes. Então, quando eu falo em metodologia, eu preciso adequar essa metodologia ao meu público. Isso também faz parte de uma visão estratégica em treinamento. Quando eu adequo esse formato desse trabalho, esse formato dessa ação ao público que vai receber esse formato. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, por exemplo, na IB a gente tem executivos que fazem trabalhos externos. Então, vamos pensar que essa pessoa que está sempre dirigindo, qual seria o melhor formato para ele, o que está sempre na rua? Ele vai conseguir parar na tela do computador, assistindo um conteúdo, fazendo um conteúdo online, por exemplo, participando de um evento de forma síncrona, né, com todos ao mesmo tempo ali interagindo? Ou será que para essas pessoas, para esses profissionais, eu não tenho que pensar num conteúdo, por exemplo, num formato de áudio, para que ele possa colocar lá no rádio, para que ele possa ouvir enquanto ele está dirigindo? Então, nesse sentido que a gente precisa pensar nessas metodologias que vão de encontro realmente ao meu público. Eu preciso estabelecer isso de forma muito clara e fazer um estudo muito aprofundado para que essa metodologia faça sentido e que realmente possa ser absorvida pelo nosso público. E aí, tendo todas essas informações, eu vou fazer um planejamento completo. Então, eu vou olhar como essa ação vai começar, quais são as metodologias que vão fazer parte, quem vai receber esse treinamento, esse desenvolvimento, essa capacitação, quem participa desse grupo, todas as fases que fazem parte. Então, a primeira fase, que é olhar para as necessidades, depois o objetivo, depois tudo isso precisa estar no papel, precisa estar no papel, não precisa, né, gente? A tecnologia já está aí, mas muita gente também gosta ainda de escrever, é uma forma de dizer, mas assim, pode também estar dentro de um sistema que possa fazer isso para você. Então, assim, pensa assim, eu preciso deste planejamento. É importante parar e fazer esse planejamento para que as ações realmente atinjam os objetivos necessários. Então, planejar e estudar esse público, fazer esse planejamento bem adequado realmente para esse público que vai receber esse conteúdo é primordial. E aí, enquanto RH, também é importante que a gente promova uma cultura de aprendizagem contínua. O que a gente consegue, como a gente consegue fazer isso, né, hoje na nossa empresa? A gente pode criar vídeos educacionais, vídeos instrutivos, como esse que a gente está fazendo agora, grupos de estudo dentro da empresa, porque é importante também promover troca entre os colaboradores. A gente aprende o tempo todo, então a gente aprende com o outro, a gente aprende com as interações sociais, a gente aprende o tempo todo hoje, né? Tem várias formas para absorver conhecimento. E dentro da empresa a gente pode promover também essas várias formas. Então, grupos de estudos é muito bacana para desenvolver algumas habilidades, para desenvolver algumas competências, incentivar a participação também de cursos externos, promover, às vezes, encontros para que as pessoas possam aprender juntos em algum evento, uma conferência, um congresso. Isso também é aprendizado. Então, notem que existe um leque de opções aí que possibilitam que a gente faça esse tipo de trabalho e promova esse desenvolvimento contínuo dos nossos colaboradores.
Bom, visto tudo isso, outras coisas que eu posso olhar também, pensando no crescimento, mas aí, lembrando que o crescimento colaborador também pode ser pessoal, e que esse crescimento pessoal, esse desenvolvimento pessoal, ele pode e vai trazer, eu garanto para vocês, muitos benefícios para o nosso negócio. E aí, pensando no indivíduo, o que a gente pode trazer de sugestões para que vocês façam esse tipo de desenvolvimento, pensando em crescimento? Planos de desenvolvimento individual, ou PDI para alguns grupos, para algumas empresas. Esse plano ele vai olhar para o indivíduo, não desconsiderando tudo aquilo que a gente falou antes, olha a missão, mas olha para o indivíduo e entenda o momento dele e cria e construa opções para que esse indivíduo ele realmente consiga crescer dentro da empresa, consiga se desenvolver, consiga adquirir novas habilidades, mas de forma pensada e planejada para ele. Uma questão, por isso, o plano de desenvolvimento individual. Outra ação que promove crescimento também são programas voltados para desenvolver novas habilidades também no âmbito emocional. Então, lembra que a gente falou de resiliência, empatia, inteligência emocional? São habilidades que a gente enxerga enquanto RH como soft skills. Então, hard skills, habilidades técnicas, soft skills, habilidades emocionais. Então, a gente também promovendo esse tipo de desenvolvimento, pensando no indivíduo, também vai trazer muitos ganhos para a empresa. Outra coisa é disponibilizar conteúdos também de crescimento profissional e pessoal para os nossos colaboradores, e aí a gente já falou em diversos formatos que a gente pode fazer isso. Espaços de compartilhamento, gente, a troca é riquíssima, trocar experiências e um ensinar o outro é realmente fantástico e só traz aprendizado. Avaliação de desempenho e feedback também. Então, os colaboradores eles precisam de norte, eles precisam saber para onde eles vão. Lembra que a gente tem essa visão estratégica, essa visão macro, que está andando e caminhando aí para onde a empresa quer chegar, para a missão da empresa. Então, a gente precisa dar esse norte para os nossos colaboradores. Mesmo porque, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, certo? Então, a gente precisa dizer para os colaboradores, a gente está indo para cá e vamos junto nesse caminho. Outra coisa que a gente vai fazer também é o programa de sucessão e planejamento de carreira. Porque quando eu falo que existem outras oportunidades para aquele colaborador, eu estou dizendo que ele pode se desenvolver em habilidades para que ele chegue até esse caminho, para que ele chegue e atinja esse crescimento dentro da empresa. Bom, tem muitas outras também questões, muitas outras coisas que a gente pode fazer pensando em crescimento individual. Eu trouxe algumas dicas para vocês, mas ainda tem muita coisa e eu tenho certeza que vocês conseguem encontrar só para a gente realmente ter um pouco aí já de informação sobre isso. Mas sugiro que procurem também outras questões relacionadas a isso, vocês vão ver que tem muita coisa no mercado. Bom, e aí a gente tem que pensar também que existem formas de mensurar esse trabalho. A mensuração do trabalho é um dos pontos primordiais, pensando que eu estou imaginando um RH muito estratégico. Por quê? Antes, qual era a mensuração que a gente fazia de treinamento e desenvolvimento? Era uma tabela com quantos colaboradores foram treinados, quantos cursos a gente aplicou, qual era a carga horária, então carga hora aula. Quem fez esse processo, e às vezes faz ainda até hoje, sabe do que eu estou falando. Eram dados que a gente trazia pensando nas ações de treinamento e desenvolvimento. Mas hoje, com o cenário atual, com essa mudança, pensando no RH extremamente estratégico, o que a gente vai olhar? A gente vai trazer evidências de performance. O que significa isso? Eu vou olhar para comportamentos positivos que eu consegui alterar dentro das interações, nos grupos. Eu vou olhar para o aumento de produtividade. Esse colaborador está produzindo mais, ele está produzindo com mais qualidade. A gente consegue mensurar isso através, de repente, de atendimentos, de pesquisas realizadas com os clientes, que a gente consegue colocar, se for um atendimento telefônico, é possível colocar, inclusive, nas URAs de atendimento. A gente também consegue olhar para diminuição de custos, redução de custos que a gente traz para a empresa. Se a gente falha menos, a gente acaba também reduzindo os custos da empresa.
independente do tipo de negócio. Eu entendo que isso se enquadra para muitos tipos de negócio. Outra coisa também é manter olhar se esses colaboradores estão motivados. Então, isso também é um olhar estratégico. Pessoas felizes produzem mais e melhor. Então, a gente também precisa olhar para essa motivação, porque isso é um ponto importante, pensando realmente numa visão muito mais estratégica. E a gente também precisa olhar para o cliente, né? Será que o nosso cliente está satisfeito? Será que nessas pesquisas os resultados estão bacanas? Será que eu não posso pensar em outras coisas que eu posso promover para que esses clientes estejam mais satisfeitos? Então, assim, todos esses dados que eu falei para vocês são dados de evidências de alta performance do grupo. Se eu tiver positivo em todas essas questões, eu posso garantir que vocês têm um grupo de alta performance quase preparado aí, porque a gente aprende sempre, então a gente tem que pensar que desenvolvimento é para a vida. Bom, e aí para finalizar, eu quero deixar uma frase com vocês. Por que a gente precisa desenvolver os nossos colaboradores? Por que a gente precisa olhar para essas pessoas, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional? Porque o seu negócio será e é tão bom quanto as pessoas que fazem parte dele. Negócios são pessoas. Então, a gente precisa realmente olhar para as pessoas que fazem o nosso negócio acontecer. E, com certeza, ele será tão bom quanto essas pessoas que estiverem nele. Bom, para finalizar, eu quero agradecer a todos que me acompanharam até aqui e deixar também alguns contatos. Vou deixar aqui o LinkedIn, se vocês quiserem entrar em contato, com dúvidas, com trocas, são sempre muito bem-vindas. Um forte abraço para todos e até a próxima.